Com mais de 10 discos de estúdio e um histórico que transcende gerações, essa banda, com apenas 3 integrantes e que nasceu em um país pouco popular, fez números que são impressionantes até os dias de hoje. Fora que os hits ainda ressoam por todos os cantos do planeta. E apesar dos integrantes não se amarem muito entre si, uma coisa é certa: amam a música e trouxeram muita alegria desde os anos 80. Com frases como "não é segredo que tivemos problemas, mas essas rivalidades também alimentaram a criatividade", fica escancarado que não existe fórmula pré-determinada para atingir o sucesso e também que, na maioria das vezes, não fazemos a menor ideia do que acontece nos bastidores dos milhões de discos vendidos. Para acabar com o suspense, eu vou usar apenas uma frase de 6 palavras. E mesmo que em outra língua, tenho certeza que vão se ligar na hora de quem vamos contar a história hoje. Aí vai! Take on me, take me on. Alguma ideia? É claro que vamos falar de A-ha! Essa banda que teve hits históricos e ainda hoje influenciam e são tendência. Sejam muito bem-vindos ao Hora da História de hoje, em que vamos descobrir mais sobre esse grupo emblemático que surgiu nos anos 80. Teve seus dramas, quebras de vínculos pessoais, idas e voltas, mas que deixou sua marca registrada em nossos tímpanos e em nossos corações. Com um som que pode ser definido como synth pop ou até uma junção do new wave com o pop rock. Essa banda teve a sua estreia oficial em 85 e surgiu na Noruega, um país que não é exatamente conhecido por sua exportação de artistas ao mundo. Porém, essa banda não só conseguiu sair do anonimato, como explodir em todas as rádios nos anos 80. Foi no ano de 1982, em Oslo, na Noruega, que A-ha tomou forma com seu famoso trio de integrantes, sendo Morten Harket, o vocalista, Magne Furuholmen, mais conhecido como Mags, o tecladista, e Paul Wachter na guitarra. Mas primeiro vamos entender como esses 3 se juntaram para dar forma ao A-ha. E mais uma vez, aqui no Hora da História, vamos perceber como as influências próximas, como familiares e amigos, podem mudar o rumo da vida de um artista. Paul Wachter e Magne Furuholmen, que sempre tiveram uma conexão com a música desde a infância, foram também amigos desde pequenos, porque viviam próximos em um bairro no distrito sudeste da capital da Noruega, além de compartilhar o interesse mútuo pelo grande Jimi Hendrix, por exemplo. Além disso, o pai do Mags foi um importante trompetista de jazz, tendo peso nessa veia artística que o filho desenvolveu e pôde se tornar, com o A-ha, um grande nome da música mundial. Esses dois se conheceram lá em 1962 e a partir daí começaram a produzir música juntos. Primeiro, os dois se uniram para formar uma banda chamada Spider Empire, que não teve esse nome por muito tempo. Em 1979, a Spider, que era dessas típicas bandas que os meninos formam na escola, se tornou Bridges. Aí sim temos a primeira manifestação da banda que conhecemos, com Mags no teclado e Paul na guitarra e vocais. O som da Bridges poderia ser definido mais como algo de rock progressivo psicodélico e pós-punk, somado a uma influência clara de um grupo que também amamos, chamado The Doors. Essa influência, inclusive, é muito perceptível em diversas produções futuras do A-ha. A Bridges lançou seu primeiro álbum chamado Fecal Tog, porém não recebeu uma resposta em vendas muito positiva. Em 1981, começaram a trabalhar em um segundo álbum, mas neste momento uma sensação de insatisfação já ressoava. E a banda, que era um quarteto, acabou. Já o encontro com o vocalista do A-ha, Morten, tem uma história um pouco mais peculiar. Nascido em Kongsberg, a alguns quilômetros de Oslo, Morten já tinha até considerado seguir os caminhos da pureza, castidade e ser padre. Com um passado um tanto singular para um ícone da música, Morten já tinha estudado teologia, além de ter feito curso para enfermeiro em um hospital psiquiátrico, fora seu hobby em cultivar orquídeas e paixão por borboletas. O vocalista foi encontrado pela dupla de amigos após o fim da Bridges, cantando em um bar aleatório na Noruega, e ficaram impressionados com a voz que hoje é quase impossível de não ser reconhecida.
E foi por influência de Morton, que também já tinha participado de uma banda chamada Soldier Blue, com uma influência mais pop, que convenceu os outros a iniciar uma guinada em direção a um caminho mais comercial musicalmente. Os três formam a então chamada Britches. Entretanto, em pouco tempo, novamente são tomados por uma sensação de insatisfação. Dessa vez, com o país natal, a Noruega, considerando que o país era muito pequeno e muito distante da cena musical internacional. Nesse momento, inclusive, os dois amigos de infância decidem partir em uma empreitada a Londres para produzir música, porém, Morton não consegue ir. No fim das contas, em alguns meses, provando que não é só sobre o lugar, mas também sobre as pessoas, Paul e Mags voltam para a Noruega e, juntamente com Morton, finalmente vão formar o grandioso a-ha. Agora peço uma pausa muito rápida na história dessa banda incrível, apenas para pedir seu like e para que você se inscreva em nosso canal. Ainda queremos trazer a história de muitos outros grupos e precisamos da sua ajuda. Se quiser, pode deixar sugestões nos comentários de qual banda quer conhecer mais no nosso próximo vídeo. Agora voltando, o nome do grupo, tão emblemático, foi adotado a partir de uma brincadeira e de forma bastante espontânea, em que Mags encontrou a expressão a-ha em um caderno de notas de Paul. É isso mesmo, a-ha! A expressão que é usada para mostrar surpresa. Decidiram então colocar o nome da banda deles usando essa palavra, e o que fizeram para modificar um pouco foi adicionar um hífen entre o primeiro A e o H, além de retirar o ponto de exclamação. O motivo que gostaram do nome foi porque o trio buscava uma palavra que pudesse manter o som do idioma nativo deles, ao mesmo tempo que fosse curto e fácil de ser lembrado. E bom, parece que acertaram na mosca. Em 82, a sorte parece ter virado para o lado do grupo, já que decidem voltar dessa vez juntos a Londres em busca de uma gravadora e encontraram justamente as pessoas ideais para ajudá-los. Uma demo deles, em dezembro de 83, chega aos ouvidos de grandões da WIA, que é apenas a maior distribuidora da Warner Records, uma multinacional sediada em Londres. Eles percebem que há muito potencial e algo deve ser feito com uma banda tão interessante, nova e com uma imagem cativante como essa, além de estar absolutamente adaptada aos requisitos do mercado. Logo, fecham um contrato e, quase como ganhar na loteria, têm a oportunidade de serem lançados pela Warner Music, e melhor, com uma frase que provavelmente é o sonho de qualquer banda jovem: sem poupar despesas. Daí vem a produção do marcante primeiro álbum do trio norueguês, o Hunting High and Low. Agora, algo muito interessante e importante saber é que a canção Take On Me não foi o sucesso que foi sem muito trabalho e suor por parte dos artistas e da gravadora. Diferentes dos hits imediatos de hoje em dia, em que geralmente vozes cheias de autotune são feitas e desfeitas no computador apenas para bombar nas redes sociais. Na época de lançamento do primeiro álbum da banda, as coisas eram levadas de outra forma, com muito mais esforço e a partir de tentativa e erro. Take On Me, que inicialmente tinha outro nome, Lesson 1, não foi tão bem recebida pelo público e teve que passar por diversas regravações até chegar à versão que conhecemos hoje em dia. Em 1984, a música vendeu 400 cópias e só depois de uma repaginada importante, com o produtor Alan Turner um ano depois, em 85 é que o single decolou, vendendo 1,5 milhões de cópias pelo mundo em só um mês. E no geral, Take On Me bateu a humilde marca dos 6 a 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Além disso, na época, a música bombou na Billboard Hot 100 e também deixou sua marca na parada musical da Grã-Bretanha, ficando em segundo lugar. E claro que iam precisar de um clipe com um impacto à altura para representar o estrondo que foi a música. E para dirigir o vídeo, escolheram ninguém mais, ninguém menos que Steve Barron como diretor. Apenas para refrescar a memória, nesse momento ele já tinha dirigido clipes como Heaven, do Bryan Adams, Billie Jean, do Michael Jackson, Money for Nothing, do Dire Straits, além de vários outros clipes impecáveis. No vídeo, usam uma técnica muito interessante chamada rotoscopia,
em que filmam primeiro e depois desenham cada quadro à mão para dar um efeito de desenho animado. Em 86, esse clipe ganhou em 6 categorias no MTV Video Music Awards. E não parou por aí. No mesmo ano foi indicado para o American Music Awards como o melhor vídeo do ano. E é de se pensar que o álbum Hottin' High and Low teria apenas um hit, já que o estouro de Take On Me foi tão grande. Porém, o sucesso também chegou para outras músicas, como por exemplo a The Sun Always Shines on TV, que nos Estados Unidos chegou na 20ª posição da Billboard Hot 100. E além disso, o clipe que fizeram para essa música ganhou em 2 categorias no MTV Video Music Awards, também em 86. E inclusive também como prova de que não foram uma banda de apenas um hit, é que essa canção, The Sun Always Shines on TV, conseguiu o feito de ser ainda mais popular que Take On Me na Inglaterra. E de maneira geral, esse primeiro álbum, Hottin' High and Low, estreado em 85, foi considerado um completo sucesso, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, ele fez bonito, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias e levando um disco de platina certificado pela RIA. E no mundo todo, tranquilamente, já ultrapassou mais de 10 milhões de cópias vendidas. Já em 86, temos o segundo álbum do grupo, chamado Scoundrel Days, em que trouxeram uma sonoridade bem distinta da anterior, mais sombria. Esse disco contou com sucessos como Cry Wolf, I've Been Losing You, Maybe Maybe e Manhattan Skyline. E apesar da música que dá título ao álbum não ter se tornado single, nem ter ganhado uma produção em vídeo, Scoundrel Days é certamente um dos maiores clássicos do a-ha, com um som único e impossível de esquecer. É escutar e sentir nostalgia na certa. Nesse período, o a-ha ainda surfava no topo das paradas, com destaque inclusive para a participação em um clássico do cinema, 007 Marcado para a Morte, como trilha sonora, marcado pelo sucesso de The Living Daylights. Já em 88, fomos presenteados com o terceiro disco da banda, que também foi marcado por hits, inclusive com um dos mais famosos aqui no Brasil, There's Never a Forever Thing. Fora outros como The Blood That Moves the Body, Touch e Stay on These Roads, que é o título desse terceiro álbum. Como qualquer coisa na vida, altos e baixos é algo comum. E a carreira de a-ha não poderia estar cheia apenas de sucesso, certo? E para provar isso, tivemos em 1990 um disco que foi considerado um fracasso para o trio, que tentou trazer uma sonoridade ainda mais diferente e com um enfoque maior no piano. Esse quarto disco se chama East of the Sun, West of the Moon, e é significativo no que vai passar com a banda a seguir. Ainda sem muita sorte, em 1993 vem outro álbum, chamado Memorial Beat, que agora decidem tirar o foco do piano e trazer a guitarra. O problema foi que, novamente, o disco foi muito pouco aceito pelo público no geral. Em 94 vem o primeiro baque. A banda decide se separar. A justificativa foi que não estavam conseguindo lidar muito bem com o assédio, porque apesar de 2 discos de pouco sucesso, ainda estavam marcados pelos hits mundiais. E também disseram que precisavam buscar novas formas para a inspiração. Aqui entre nós, sabemos que o fator relação interpessoal também foi importante, já que tinham problemas de relacionamento e competitividade entre eles. Então o que fizeram foi cada um focar em seus projetos pessoais. Paul Wachter Savoy, que se uniu à sua esposa Lauren Savoy e lançou no total 6 álbuns com a banda Savoy, Mary is Coming, em 1996, Lackluster Me em 1997, Mountains of the Time em 99, Reasons to Stay Indoor em 2001, Savoy em 2004 e Savoy Songbook Volume 1 em 2007.
Morten Hackett também lançou discos solo, como por exemplo Poptones Evangelion em 93, Wild Seed em 95, Vockets Villa em 96, sendo Wild Seed muito bem recebido na Noruega. E se falamos de competição, foi disparado o disco de maior sucesso quando comparamos a produção individual de cada um dos três. Já Meg seguiu planos individuais mais diversos, se consolidando não somente na música, com composição de trilhas sonoras para o cinema e televisão, mas também como pintor e escultor. Pelo bem geral dos amantes de música boa, o hiato do trio não durou tanto tempo, já que em 98 voltaram a tocar juntos e inclusive apresentaram uma nova canção chamada Summer Mover On no Nobel Peace Prize Concert, que é basicamente um show realizado em comemoração ao ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E pouco tempo depois, em 2000, o grupo já estava de volta aos estúdios e foi quando lançaram o álbum Minor Earth, Major Sky. Então engataram em uma nova turnê e nesse momento se provaram mais uma vez como uma banda com muita visão de futuro, fazendo uma transmissão de videocast inaugurando o estádio Valhall em Oslo, com o nome de A-ha on the Net, algo como A-ha na internet. Teve o feito de ser o quarto show mais visto em transmissão na internet, com impressionantes 3,6 milhões de acessos. O sétimo álbum deles, Lifelines, que foi lançado em 2002, também teve uma boa recepção e fez bons números, o que prova que esse período de pausa do grupo entre 94 e 98 não afetou o carinho dos fãs. Já em 2004 lançaram um novo álbum apenas de singles, com um apanhado dos melhores momentos da banda, chamado The Singles 1984-2004, para comemorar os 20 anos do início do A-ha. E o lançamento desse disco levou eles de volta para o topo das paradas, chegando na 13ª posição do Top 20 britânico de álbuns. Ao longo da história deles, saíram oficialmente 36 singles, e incrivelmente 15 deles chegaram no Top 10 no Reino Unido, além de marcarem as paradas de rádio pelo mundo afora. O próximo álbum foi o Analog, em 2005, e o single Salice, que foi o primeiro desse trabalho, atingiu um rendimento incrível por toda a Europa. Logo depois, a banda segue para uma turnê pela Inglaterra, Alemanha, França, Bruxelas e até um festival no Chile. Em 2007, começaram rumores de uma nova pausa na banda, dessa vez por 3 anos, porque sentiram que precisavam de uma possível mudança na direção. Porém, acabaram mudando de ideia e fizeram alguns shows em 2008 e até soltaram algumas músicas inéditas. Lançando logo depois, em 2009, um novo disco, Foot of the Mountain, que também teve boa recepção, e soltaram novos singles muito bons, como Shadowside, Nothing is Keeping You Here. Recebido com muita tristeza, porém sem grande surpresa, em 2009 mesmo a banda decidiu de uma vez por todas pelo fim da jornada juntos. Soltaram um comunicado dizendo que os 3 participantes, Paul, Morten e Megs, tinham o desejo de seguir outros caminhos no mundo da música e da arte no geral, mas também explorar trabalhos humanitários e políticos. Ainda depois do anúncio, saíram pela sua última turnê pela América do Sul, passando por vários países, e no Brasil especialmente, tiveram datas e shows lotados em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza. Depois passaram por diversos países do mundo, como os Estados Unidos, Suíça, Áustria, Alemanha, Japão, além de muitos outros países europeus. E em novembro de 2010 fizeram seus últimos shows de forma muito simbólica em Oslo. Mais recentemente, em 2019, fizeram um retorno para uma turnê do seu primeiro álbum, Hunting High and Low, que foi brevemente interrompido pela pandemia mundial do Covid. Em 2022, voltaram para terminar essa turnê e nesse ano também lançaram um disco novo chamado True North. E para quem curte muito a banda, deixo a indicação do documentário A-ha, The Movie,
que vai mostrar toda a história da banda, mostrando tudo, a explosão de sucesso, os problemas antes das separações e as rixas pessoais entre os três astros. O que sabemos no momento atual da banda é que aparentemente os problemas pessoais entre eles parecem falar mais alto do que a arte. Max, por exemplo, disse que para ele a parada do grupo em 2010 era definitiva. E o que choca é que ainda no período inicial da banda, durante a explosão de Take On Me, já viajavam e se mantinham separados nos bastidores. Max disse também que ao longo dos anos perceberam que deveriam se concentrar em algo que fosse importante para todos eles, a música, e que isso é a única coisa que os unia e ainda permite que se comuniquem de alguma forma, mas é provável que não façam turnês nunca mais. E com ou sem drama, a gente fica na espera de novas músicas desses grandes ícones da música, enquanto escuta os clássicos. Agora, antes de ir, quero pedir de coração para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Essa ajuda é muito importante para a gente continuar produzindo e falando sobre música boa por aqui. Um grande abraço e até a próxima!